Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Olá você, que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Nós estamos agora recapitulando a lição da classe dos professores, mas antes da gente entrar nesse tema que vai ser enriquecedor, alguns recados têm que ser dados e são muito importantes. Primeiro, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, e ative as notificações, porque toda vez que entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação no seu celular ou no seu computador e você vai ficar conectado conosco. E se você gostar dessa lição, importante, você curte também a nossa programação, curte esse vídeo, porque quanto mais curtida nós tivermos, mais o YouTube vai entregar para mais pessoas e é o Evangelho sendo levado cada vez mais distantes. E por falar em distância, nós queremos saber de onde você está falando, de onde você está nos assistindo. Então deixe aí nos seus comentários de onde você está nos assistindo, que é muito importante para nós. E não esqueça, compartilhe esse conteúdo, que é você fazendo o papel de abreviar a volta de Cristo. Outra informação muito importante, se você tiver algum pedido de oração, deixa também nos comentários, que nós aqui da Igreja Adventista do Lago Sul de Brasília, nós temos uma equipe que sempre está olhando, sempre está lendo os comentários, os pedidos de oração, e nós estamos realmente orando pelo seu pedido. Agora, o último pedido especial, nós também estamos no Instagram. Então, eu quero que você tire uma selfie aí com a tela no final, né, nos assistindo. Tire uma selfie com aquela tela da lição da Escola Sabatina, posta e marca nos comentários Adventistas Lago Sul. Assim nós conheceremos você e a gente fica mais próximo, isso é muito importante. Agora, antes da gente entrar no estudo de hoje, eu vou apresentar aqui os amigos que estão conosco. Aqui ao meu lado nós temos o pastor Hugo, que é um pastor evangelista da Associação Planalto Central, da APLAC. Nós temos aqui o ancião da nossa igreja, aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, o Eliezer, que também está conosco aqui, muito prazer, que bom mais uma vez estarmos juntos. E nós temos também a Marlice, que está aqui conosco para dividir esse conteúdo, que também é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui do Lago Sul. Ora, antes de entrarmos nessa atmosfera santa, eu vou pedir, Eliezer, que você faça uma oração para nós, pode ser? Sim, claro. Vamos orar então. Assim onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós queremos nesta hora pedir a Tua bênção ao abrir a Tua palavra. Gostaríamos de sentir a atmosfera do céu, como foi mencionado aqui, durante esse momento de estudo, de forma, Senhor, que possamos aprender através da Tua palavra lições importantes para a nossa vida. Amém, Senhor. Nos conduza nestes momentos de estudo, nós pedimos agradecidos nos méritos de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Encontrando descanso nos laços familiares. E o verso para memorizar dessa semana diz assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Isso está em 2 Pedro 3, 17, 18. Na lição dessa semana nós vamos estudar a história de José, que é uma história realmente que nos faz tirar grandes lições. E aí, antes de que a gente entrar nesse tema, eu pergunto para você, internauta, e pergunto para nós também, né? Será que tem algum José nos assistindo? E pior, será que tem algum irmão de José também nos assistindo, que está cultivando um ciúme, uma raiva, um ódio pelo seu irmão de sangue? Importante a gente ter esse tipo de pensamento. E na lição dessa semana nós vamos ter realmente esse entendimento e extrair o máximo possível desse aprendizado da história de José. E nós vamos entrar na lição de domingo, onde fala, Eliezer, sobre uma disfunção familiar que a família de José tinha. E aí é natural, né? Nós, nesse contexto do pecado que nós estamos, certamente eu posso estar falando com você que tem uma disfunção familiar. Eu, tenho as minhas disfunções familiares, nós somos famílias pecadoras, e eu queria saber, Eliezer, que ensinamento a lição nos traz de domingo, quando fala no contexto da disfunção familiar? Então, Ricardo,
como a gente está estudando a lição e a Bíblia, é sempre bom a gente olhar os pontos positivos e negativos que acontecem nos relacionamentos entre as pessoas. A Bíblia é um livro que nos mostra tanto as coisas boas, as vitórias, quanto as derrotas que os seus filhos, os filhos de Deus, sofreram para que nós possamos aprender as lições. Dentro desse contexto familiar, é importante nós lembrarmos que nós, como seres humanos, temos a oportunidade de escolher muitas coisas, como o nosso trabalho, enfim, mas nós não escolhemos as nossas famílias. Por isso, mesmo que eventualmente nós enfrentemos alguma dificuldade no nosso ambiente familiar, nós devemos ter em mente que isto é algo que nós não podemos trocar, nós não podemos mudar de família. Por isso, nós temos que superar os desafios que acontecem. E como que nós podemos fazer isso? Quando a gente olha na história de José e de toda a sua família, a gente vê uma série de situações que aconteciam. Você fez referência aos seus irmãos como irmãos que eram rivais, que de alguma forma confrontavam as situações que aconteciam no ambiente familiar. A gente encontra uma família que existiam diversas situações que eles estavam tensos diante daqueles sofrimentos que aconteciam. A Bíblia, por exemplo, no capítulo 34 de Gênesis, relata um incidente de crueldade, de maldade que os irmãos de José acabaram se envolvendo por conta de um abuso que a sua irmã também havia sofrido. Enfim, a gente percebe uma família bastante tumultuada. Mas ainda assim, a gente entende que esta família recebia as bênçãos de Deus. E mesmo diante de todos esses sofrimentos, a gente vai aprender na lição de hoje que lições podem ser tiradas dos sofrimentos, das dificuldades, para que a gente consiga crescer na nossa caminhada cristã. Muito bom. E nós temos aqui uma informação muito importante e que dá esse respaldo da palavra de Deus, é que a Bíblia, ela traz a vida como ela é, com as suas imperfeições, com os seus pecados, né? Muito diferente de uma propaganda da família Margarina, né? Com tudo perfeito, muito diferente de um conto contado, né, pelos roteiristas de Hollywood. A Bíblia não, ela traz realmente a verdade como ela é, né? E nós percebemos aqui que mesmo diante de toda a disfunção, né, da família de Abraão, né, do seu filho Isaac, do seu filho Jacó, essa família, né, ela é relatada em Hebreus 11, 17, 22, como famílias dos heróis da fé. Como é que é isso, Eliezer, né, mantendo aí esse pensamento? É na imperfeição que Deus escolhe os seus liderados, né, quem vai passar a palavra? Então, como a gente vem conversando dentro desse tema, a gente sabe que como seres humanos, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, e por mais que queiramos fazer o melhor e buscar a perfeição nas nossas ações, nós jamais conseguiremos. Por isso, quando a gente olha no livro de Hebreus e sendo descrito esses heróis da fé, a gente percebe, por exemplo, na experiência de Abraão, vários momentos que ele acabou pecando, errando, como você disse, que a Bíblia, a gente já mencionou aqui também, mostra os pontos positivos e negativos, mas o fato é que, independente dos erros que nós cometemos, não são pelas nossas ações que nós recebemos a graça de Deus. Independente dos nossos atos, Deus nos abençoa e Deus nos alcança. Quando a Bíblia nos refere, nos destaca essas pessoas como heróis da fé, e se a gente olhar o capítulo 11 de Hebreus, ele não termina dando a cada um de nós a oportunidade de também sermos os heróis da fé. O que importa de fato é nós desenvolvermos a nossa fé em Deus e confiarmos nos méritos que Jesus pagou em nosso lugar. Isso é o que vai fazer a diferença, e não exatamente as nossas ações, porque os nossos atos são falhos, as nossas famílias são falhas, mas quando nós juntamos nós e os nossos familiares para seguir os caminhos do Senhor, nós teremos fé e Deus nos abençoará. Ricardo, um ponto positivo que eu vejo em mostrar real na Bíblia, porque, como você falou, mostra a verdade, né? Independente de como ela seja. Quando Deus permite que esse tipo de história entre na Bíblia, essas tragédias, esses pontos negativos, eu acho que Deus está permitindo que eu tenha uma nova chance. Quando eu vejo heróis da fé que caíram e que levantaram e que Deus recebeu depois de tudo, eu fico pensando, poxa, eu também posso, né? Graças a Deus. Mesmo eu errando, eu erro, eu caio, mas eu ainda posso porque Deus deu a oportunidade para eles. Então, esse ponto eu acho muito interessante, porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu era pequena,
E eu pensava, gente, como que Deus permitiu uma história como a de Davi na Bíblia? Né? Davi fez muita coisa feia aqui. E eu pensava, não pode, as pessoas vão ler isso aqui. Como é que vai um cara que era considerado, né, um cristão e fazer esse tipo de coisa? Mas depois eu entendi, até nisso Deus pensa na gente. Porque se eu não tivesse esses exemplos, o que seria de mim, né? Desanimaria, né? Exatamente. É verdade. E na lição da segunda-feira, o título ele é bem instigante, fala assim, escolhendo uma nova direção. Aí eu pergunto ao pastor Hugo, apesar de nós herdarmos uma família disfuncional, o que nós podemos aprender com esse contexto, para que a gente dê novos rumos à nossa vida? Como criar forças dentro de uma família disfuncional e criar uma nova história? O Ricardo, a história de José, como dito aqui pelos colegas, o Eliezer e a Marlice, ela é uma história comum, é uma história como a minha, como a sua história. E nós precisamos entender que Cristo tem sempre um ponto em que Ele vai deixar em nossas mãos a opção da escolha. José vem de uma família conturbada, os seus irmãos, que eram pessoas que deveriam lhe proteger, foram justamente as pessoas que lhe entregaram para ser escravo. Ele viaja, durante essa viagem, imagine como foi essa viagem para José. Vendido pelos irmãos, agora ele era um homem livre, a partir de então, agora ele se torna um escravo. E a lição relata que, durante a viagem, quando os seus compradores rumam para o sul, ele vê de longe as colinas da casa do seu pai. E ele sabe que ele não vai mais voltar ali. Isso deve ter trago muita dor para o coração de José. A Bíblia usa uma palavra que somente 2 pessoas são descritas na Bíblia com essa palavra. A palavra é tzadik. Somente José e Jesus Cristo. Significa justo, correto, íntegro. E apesar de José ser esse tipo de pessoa, ele teve que enfrentar a disfunção da sua família e os obstáculos que essa disfunção carregaram e sobrecarregaram a sua formação, a sua vida. Só que, como eu comecei a minha fala, vai chegar um momento em que você terá a oportunidade na sua mão de decidir e ditar o ritmo da sua vida. Esse momento é o momento que você vai ter um encontro com o seu Salvador e você vai escolher servir a Deus e seguir os seus princípios, ou você fazer o que você acha melhor da sua vida. José teve esse encontro, ele teve este momento. A vida dele foi dura, a viagem, a venda, a chegada a esta nova cidade, um novo estilo de vida, numa cultura diferente, numa cidade diferente, e você ainda sendo um escravo. Mas a lição, ela nos relata que todos nós temos que fazer uma decisão, um compromisso, e isso tem que ser pessoal. E ele é intransferível. Eu não posso deixar que o Ricardo decida por mim. Eu não posso deixar que o Eliezer, a Marlice e o Ricardo decidam coletivamente sobre a minha vida. Eu preciso ditar o ritmo da minha vida. E a melhor forma de eu achar o caminho para me ditar esse ritmo é seguindo os ensinamentos de Cristo. Por mais que eu olhe para trás e veja que parece que Cristo me abandonou e que o mal se voltou contra mim, mesmo eu não tendo plantado ele em minha vida, eu preciso escolher o que é correto e o que é certo, a despeito da situação e da maneira que eu me encontro. Então, na lição de terça-feira, fala sobre encontrando o verdadeiro valor próprio. E eu não posso falar de valor próprio sem citar um verso que é maravilhoso na palavra de Deus. E aí, se você puder acompanhar, abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, no verso 9. A palavra de Deus diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que você, é isso que eu, esse é que nós representamos quando Deus nos chama e quando Deus nos revela a nossa própria identidade. E Marlice, normalmente hoje, no dia a dia moderno, na correria, muitos questionam o nosso verdadeiro valor, né? O mundo muitas vezes nos diz, você não é bom o suficiente. E nós não temos realmente o reconhecimento que temos dos homens, né, pelas nossas obras, né? E quando vemos nas redes sociais, né, normalmente a gente olha algo assim distante e a gente começa a ficar frustrado, ficar triste, porque a gente realmente pauta a nossa vida sobre a ótica do outro e a gente não pauta a nossa vida sobre a ótica de 1 Pedro 2,9,
isso tem gerado realmente uma confusão de quem realmente nós somos. E aí, como é que você vê isso aqui? Como é que a lição traz isso, Marlise? Então, Ricardo, eu quero voltar um pouquinho na hora que José estava entrando no Egito, né? Ele estava entrando no Egito como um escravo e ele já tinha sido vendido e agora estava sendo revendido, né? Então, José, ele pode ter tido naquele um momento assim de talvez de desespero, de preocupação, o que estava acontecendo, o que aconteceria dali para frente, né? Quem eu serei aqui, quem eu sou de repente. Porque ele se estava vendo ali como um escravo, não tinha o que ele ver muito para frente. Mas Deus, quando ele olhou para José, ele não viu um escravo, ele viu um futuro primeiro-ministro do Egito. Então, quando Deus olha para nós, ele não nos vê como miseráveis que somos, ele nos vê como diz aí em 1 Pedro, né? Nação santa, povo de Deus. Então, ele nos vê dessa forma. E quando ele nos vê, ele planeja para nós o máximo. Ele não planeja menos que isso. Então, ele vê no Ricardo, ele vê no pastor Hugo, no Eliezer, em mim, um potencial elevadíssimo. E ele trabalha conosco para que atinjamos esse potencial. Quando José entrou no Egito como escravo, revendido, naquele momento ele parou e ele percebeu e ali ele se entregou a Deus. Dali para frente ele se entregaria ao Senhor. E nós, em todo momento que a gente lê sobre a história de José, a gente viu que Deus o abençoou em tudo. Deus abençoou tanto José, que José, estando na casa de Potifar, ele recebia as bênçãos por causa de José, né? E o próprio Potifar sabia disso. Então, Deus, ele via José de uma outra forma e ele nos vê da mesma forma. Então, quando eu fico vendo a história de José, a gente analisando, 2 aspectos são muito importantes na vida de José. O primeiro, para ele ter esse valor próprio, porque apesar do que ele passou, ele tinha valor próprio, ele sabia o valor que ele tinha, ele se conhecia. Então, o primeiro aspecto que eu vejo é que José, ele se sentia amado pelo pai. Ele cresceu se sentindo amado, sabendo que o pai o amava, apesar dos irmãos terem todo aquele problema, o pai o amava, ele se sentia amado. O segundo aspecto é que ele aprendeu a se entregar a Deus. Então, desde pequeno, Jacó o ensinou a se entregar. Jacó mostrou para ele quem era o Deus de Abraão, de Isaac e dele mesmo. E que se tornou futuramente o Deus de José. Então, esses 2 aspectos da vida de José, para mim, definiram quem ele foi. Porque ele não desanimou. Ele pode ter passado por alguns momentos. E Deus usou todas aquelas adversidades para aperfeiçoar o caráter de José. Porque, como ele era ser humano, ele também tinha seus defeitos que precisavam ser mudados. E Deus usou toda essa tragédia para que ele atingisse o ápice do que Deus tinha planejado para ele. Assim como ele quer de nós. Muito bom. Na quarta-feira, a lição traz aqui sobre relacionamentos aprovados por Deus. E aí, Eliezer, nós percebemos realmente José, onde colocou a mão, ele fez prosperar na casa de Potifar. E aí a pergunta traz aqui, né, na prática, de que modo essas bênçãos de Deus poderiam ser vistas na vida de José? Então, a gente percebe a partir desta guinada que acontece na vida dele, desses desafios que ele passou, e agora quando a gente olha nesse momento da história de José, a gente percebe que, de fato, a sua vida estava tomando uma outra forma, um novo rumo. E essas bênçãos que a gente percebe na vida dele, como foi dita pela Marlise agora, elas eram percebidas pelas coisas que José gerenciava ali na casa de Potifar, por tudo aquilo que ele fazia. E a lição nos fala que, gradativamente, José foi se destacando, ele foi se tornando tão relevante no ambiente da casa de Potifar, que a única coisa que ele não tinha acesso, segundo o que a Bíblia nos fala, era com a própria esposa de Potifar. Todos os demais aspectos, ele governava tudo, ele cuidava de tudo, de todos os negócios que ele tinha. Ou seja, a gente percebe claramente que a vida de José, após ser transformado por Deus, começa a dar um outro sentido na experiência dele.
E é claro que esses relacionamentos, como a gente vê aqui nesse dia, eles acontecem nos momentos em que às vezes nós menos esperamos. Como a gente acabou de dizer, José estava numa aparência de que a vida estava de vento em popa. Mas de repente, alguém não estava muito feliz com aquilo que estava acontecendo. E este alguém, sendo usado pelo inimigo de Deus, começa a criar problemas na vida de José. A lição nos chama a atenção e às vezes a gente pensa na história de José como se ele tivesse sido uma vez apenas assediado pela esposa de Potifar. Mas a Bíblia nos diz que por diversas vezes ela foi insistindo, tentando fazer com que José caísse na tentação. Mas os bons relacionamentos, eles são construídos diante da nossa relação com Deus. Se a nossa conexão com o céu estiver construída corretamente, todos os relacionamentos terrestres serão bem firmados. E mesmo diante das tentações e das ameaças que José viveu, ele foi sábio para superar e vencer cada um desses desafios. E a lição nos diz que José enfrentou esses problemas e ele, por conta da sua experiência com Deus, ele foi capaz de superar. Você que está nos vendo agora, quem sabe você esteja sofrendo algum relacionamento, com alguma dificuldade, mas eu quero lhe dizer que se você desenvolver a mesma experiência que José teve na relação com Deus, Deus vai conduzir os seus passos e você vai ter a sabedoria do céu para fazer as coisas que é da vontade do Pai. E Ele certamente te dará vitória sobre todas as relações que você tem. Busque isso, coloque a sua vida nas mãos de Deus e certamente Ele vai guiar os seus passos. Uau! Que lição que nós tiramos dessa história de José, né? É importante a gente ter esse pensamento, né? Essa certeza. Na vida do cristão, nem sempre vai ser linha reta, e não vai ser. O José era fiel, José fazia prosperar, mas às vezes a fidelidade incomoda o inimigo, e o inimigo vai plantando sementes, né? Vai plantando armadilhas no nosso caminho. E Ellen White diz uma coisa muito importante, que nós temos que ter cuidado com a avenida da nossa alma, as avenidas. E quais são essas avenidas? São os 5 sentidos, né? É aquilo que nós cheiramos, aquilo que nós tocamos, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós sentimos com o paladar. E uma vez, um pastor, que eu gosto muito, o pastor Laércio Cardoso, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou, sabe qual é a única coisa que nós fazemos utilizando os 5 sentidos? É o sexo. E você vê que José foi justamente porque, como ele era tão fiel a Deus, Satanás usou a armadilha mais perspicaz, que é justamente uma tentação da carne. Então, muito provavelmente, você está aí passando por esse tipo de tentação, né? Então, faça como José, fuja, ajoelhe, ore, clame a Deus para que você resista, porque isso pode trazer uma grande tragédia para a sua vida. E tem uma frase que diz muito também, que me marca muito, que diz o seguinte: cuida do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação, a despeito de qualquer tentação que venha colocar no seu caminho. E aí nós vamos agora, pastor, na lição de quinta-feira, que diz assim, eu gosto de introduzir isso, é o grande conflito próximo e pessoal, né? Em todos os tempos, nunca foi fácil decidir, pautado em princípios bíblicos, né? Quem nunca sofreu uma inveja, né? Quem nunca sofreu por uma infidelidade? Você vê Daniel, pela sua fidelidade, foi jogado na cova dos leões. Nós percebemos que Lutero, pela sua fidelidade, foi perseguido. Quantos mártires não foram queimados vivos, né, e jogados aos leões por conta da sua fidelidade? Recentemente houve uma decisão judicial que foi muito impactante no Rio Grande do Sul. Uma candidata a adotar um filho, ela simplesmente foi impedida pela justiça, porque na decisão judicial dizia, você é cristã, você não pode adotar esse filho porque você é cristã e você vai criar esse filho sobre vários preconceitos. Olha só, então o cristão realmente sofre perseguição e certamente nós vamos sofrer, né? José foi na prisão, ele foi fiel, fugiu da esposa de Potifar e mesmo assim ela criou uma armadilha e colocou José na prisão. Como é que é isso, pastor? Que aprendizado nos traz essa lição de quinta-feira? Essa história de José, Ricardo, traz uma realidade latente à nossa vida. Porque nem sempre o bem vai ser recompensado e nem sempre o mal será punido. E nós, na nossa visão talvez encurtada, nós acreditamos que quem fez o bem tem que
andar numa avenida reta, sem buraco, sem um quebra-mola, sem rampas, né? numa velocidade constante. Mas o mundo em que nós estamos inseridos, irmãos, infelizmente não é assim. Esse mundo ele ainda respira e ainda sente ainda algumas investidas de Satanás. E nós que buscamos e somos cristãos e buscamos ser fiéis a Deus, vamos ser perseguidos, sabe, Ricardo? Ele não vai ficar contente com essa história que você acabou de contar da moça do Rio Grande do Sul. Ele vai fazer com que você se sinta ou vai fazer com que você se impressione com a situação para que você desista. E eu gosto de pensar muito na história de José porque eu penso que José era um cara muito alto astral, sabe? Ele não se abatia. José tomava a pancada, ele absorvia o impacto ali da pancada e ele prosseguia, amigo. Então ele chega, como a irmã falou, ele chega no Egito, ele é revendido, daqui a pouco ele está dentro de uma casa, ele já está começando a governar a casa, ele cai para o zero de novo. Ele estava subindo, quando você pensa que a coisa vai decolar, cai. E lá na prisão, aí, as pessoas que rodeavam José esperavam ali uma depressão, esperavam alguém sisudo, carrancudo, fechado, não quero conversa com ninguém porque eu estou sendo injustiçado. Mas a lição fala que José não se retraiu. A lição fala que José foi para cima, né? As pessoas falam, vamos para cima, vamos. José foi para cima e ali ele deixa algumas lições muito poderosas para nós. A primeira é de que ele faz relacionamento, Ricardo. Ele se aproxima do copeiro, ele cria uma amizade, um vínculo, ele interpreta o sonho desse copeiro. O segundo ponto é que, além de fazer amizade, José é alguém que ajuda, contribui. As pessoas pensam, já está tudo dando errado para mim, eu também não vou ajudar ninguém. Né? Cada um por si se vira. José com a vida toda arruinada, amigo, preso, condenado injustamente e não tinha previsão de sair, viu? A Bíblia não fala assim, José vai ficar preso 5 anos, 10 anos, 30, não tem previsão. Na hora que eu quiser eu te tiro de lá, se eu não quiser você vai morrer aí. Hoje nós conhecemos a história, mas no seu tempo ele não conhecia. Então assim, e ele, não, eu vou ajudar aqui, eu vou ser útil, eu vou ser proativo, eu vou ser alguém que vai trazer uma palavra de esperança, eu vou ajudar, eu vou interpretar o seu sonho, você também foi injustiçado, eu entendo o que você está passando. Se colocava no lugar dos outros, sabe? Então assim, nós temos um grande conflito, onde Satanás tenta fazer com que nós desistamos e Jesus está ali do nosso lado, nos abraçando e falando, olha, eu estou com você, não desiste. E quando a Marlice começou ali, veio uma frase que eu ouvi, que tem num hino, que me marca muito. Deus não vê em mim o que eu sou, mas Ele vê o que eu vou me tornar. Amém. O que eu vou me tornar. Então, Deus não estava vendo o José presidiário, Deus estava vendo o José primeiro-ministro do Egito. Então, por mais que as coisas não estejam indo bem para a nossa vida, aprenda a lição, absorva o impacto e prossiga. Porque Deus tem o controle deste mundo e Ele tem um plano para a sua vida. E esse plano vai se concretizar. E aí, pastor, eu fico pensando, se José tivesse desanimado, talvez ele não teria passado de um escravo ou de um presidiário. Sim. Né? Mas por ele não desistir, olha o que ele ganhou, né? Foi mais uma vez abençoado. Ou seja, mesmo de uma situação tão adversa, José decidiu pelo caminho do bem. Do bem. Decidiu pelos caminhos do Senhor. Decidiu continuar fazendo a obra. Isso é importante. Né? Talvez você esteja passando por um momento assim de muita dificuldade. E talvez você esteja questionando até Deus na sua vida. Mas tenha certeza que às vezes o não de Deus hoje é para te levar num caminho muito melhor lá na frente. Nós precisamos ter sabedoria para entender os sims de Deus, para entender os nãos de Deus e para entender o espera de Deus. Se você está fazendo a sua parte, se você está preservando os mandamentos do Senhor, está testemunhando de Cristo, pode ter certeza, como eu falei no início, cuida do seu caráter. Deus está de olho e Ele vai cuidar da sua reputação e Ele vai te levar para um caminho muito bom. Amém. Então, Marlice, queria que você fechasse diante dessa lição que faz vibrar o nosso coração. Dá um fechamento aí dessa nossa lição. Nem precisava, porque já tá finalizado com chave de ouro. Mas eu gostaria ainda de ler só um texto na Bíblia que está em Isaías 43, verso 2, que fecha exatamente o seu raciocínio, falando aos nossos telespectadores. Se você está passando por uma dificuldade, se nós aqui também estivermos passando, vale para nós também, claro. Se estivermos passando por uma dificuldade, lembremos sempre desse verso, Isaías 43, verso 2.
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Ou seja, você não vai Promessa. sentir nem o quentinho do fogo, né? Porque Deus estará do seu lado. Então, essa aqui é a nossa promessa e a nossa esperança. Que maravilha. Depois desse bálsamo na alma, com a recapitulação desse estudo, só nos cabe curvar nossa fronte para fazer a oração. Eu vou convidar o pastor Hugo para fazer uma oração, pode ser? Pode, claro. Vamos orar então. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, nosso louvor e nossa glória são destinados unicamente e exclusivamente a Ti, Senhor. Amém. O Senhor é o Deus que tudo vê, o Senhor é o Deus que tudo controla e o Senhor conhece o íntimo de cada um dos seus filhos. O Senhor sonda os corações, como diz a Tua palavra. Ó Pai, não permita que nenhum dos nossos irmãos se sintam desmotivados ao ponto de desistirem de ser fiéis, de serem pessoas íntegras, retas e honestas. Amém. A despeito da situação que estão inseridos, a despeito do momento em que estão vivendo e que nós também estamos vivendo, que possamos ter a certeza e a convicção de que o Senhor ouve a súplica de um coração contrito e o Senhor tem planos e os seus planos não podem ser frustrados, Senhor. Obrigado pela história de José, que tanto nos anima e tanto nos motiva a continuarmos sendo fiéis a Ti. E nós suplicamos que o Teu Santo Espírito mais uma vez esteja sobre nós e fazemos isso em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. 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 Uau, hein? Gostou do conteúdo? Tenho certeza que sim. Então lembrando, curte aqui o conteúdo aqui embaixo e principalmente compartilhe essa mensagem, que isso vai ser transformador para a vida de quem recebe. E agora, uma reflexão final. O que nós colocaremos em prática a partir de agora, depois dessa mensagem tão poderosa em nossas vidas? Pensa nisso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.